Luca Brasi, um nome que ecoa nas sombras da cidade de Nova York, representa mais do que um simples enforcer. Ele se tornou um símbolo de medo e lealdade inabalável, encapsulando a complexidade do mundo da máfia. Nascido em 1894, em Rhode Island, Luca cresceu em uma família italiana marcada pela violência e pelo crime, o que moldou sua infância tumultuada e suas escolhas futuras. Desde os primeiros anos de vida, Luca foi exposto a um ambiente caótico, onde a brutalidade era comum e a sobrevivência exigia que ele se tornasse mais forte do que os monstros que o cercavam. O primeiro vislumbre de sua natureza violenta veio quando, em um ato desesperado, ele matou seu pai, um alcoólatra que frequentemente abusava de sua mãe. Este ato de desespero não apenas selou o destino de seu pai, mas também lançou Luca em um caminho que o transformaria em um dos homens mais temidos da máfia, moldando sua identidade em torno da ideia de que a força e a violência eram os únicos meios de obter respeito. Nos anos 30, Luca Brasi já era uma figura lendária nas ruas de Nova York, conhecido por sua brutalidade e por não deixar testemunhas. Ele não operava sob a égide de uma gangue maior, preferindo a solidão, que lhe proporcionava um controle absoluto sobre suas operações. O respeito que os outros mafiosos tinham por ele era palpável, e sua lealdade ao Dom Vito Corleone era cega, quase religiosa. Ele era visto como um soldado de elite, alguém que realizava as ordens mais difíceis e perigosas sem questionar. Luca era um homem que não conhecia limites e cuja determinação era alimentada por uma devoção implacável a seu chefe. Mas essa lealdade não vinha sem um preço. Luca nutria um amor possessivo por Kelly O'Rourke, sua namorada, o que o levou a comportamentos violentos e obsessivos que começaram a criar fissuras em sua vida pessoal e profissional. O ato de tentar matar Tom Hagen, que não sabia da relação de Luca com Kelly, era um reflexo de sua possessividade doentia, uma demonstração de como sua vida estava se tornando uma espiral de caos. A relação de Luca com Kelly era complexa e, em muitos aspectos, trágica. Ele a amava profundamente, mas também a via como uma propriedade sua. Quando Kelly engravidou, Luca tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Ele forçou uma parteira a realizar um aborto, um ato que chocou até mesmo os mais endurecidos do submundo. Esse ato de brutalidade não apenas custou a vida de seu filho, mas também deixou uma cicatriz indelével em sua psique. A partir desse momento, Luca começou a desmoronar. Sua sanidade foi lentamente corroída pela culpa e pela dor de ter perdido sua amada e seu filho em um único ato de desespero. Após uma overdose de medicamentos e uma tentativa de suicídio fracassada, Luca se viu em uma espiral descendente, vulnerável e à mercê da influência de Vito Corleone, que, mesmo reconhecendo a fragilidade de Luca, optou por protegê-lo e reintegrá-lo como um de seus leais protetores. Vito sabia que a força de Luca poderia ser uma vantagem crucial, e sua compaixão por ele foi um reflexo da complexidade de sua própria natureza. A história de Luca Brasi atinge seu clímax em um evento que não apenas mudaria sua vida, mas também o destino da família Corleone. Quando Vito Corleone foi alvo de um atentado mortal, a urgência da situação fez com que Luca fosse convocado para uma missão secreta que exigia sua habilidade e lealdade. Sua tarefa era infiltrar-se nas fileiras dos inimigos e descobrir as intenções do rival Sollozzo. Luca, ciente da gravidade da situação e da confiança depositada nele, aceitou a missão com a esperança de redimir-se aos olhos de Vito e provar que ainda era um homem de valor. Entretanto, havia um peso em seu coração. Ele sabia que estava se colocando em um caminho de traição, mesmo que sua lealdade ao Dom fosse inquestionável. A pressão da situação e as lembranças de suas falhas pessoais começaram a corroer sua determinação, criando um turbilhão emocional que culminou em sua busca desesperada por validação. Na noite fatídica em que Luca deveria encontrar Sollozzo, a expectativa estava alta. O que deveria ser um acordo de inteligência rapidamente se transformou em um pesadelo. Luca foi emboscado, capturado e torturado, um destino reservado para aqueles que cruzam a linha da lealdade. A brutalidade com que foi tratado é um testemunho da frieza do mundo em que ele vivia. O homem que outrora impunha respeito e temor agora se via à mercê de seus captores. O ato final de Luca foi tão simbólico quanto trágico. Ele foi garroteado por um assassino, sem chance de defesa, em um ato que selou não apenas sua vida, mas também a mensagem enviada a Vito Corleone. Luca Brasi dorme com os peixes. A morte de Luca Brasi não foi apenas o fim de um homem, foi um golpe devastador para a família Corleone e um sinal claro de que o respeito e a segurança que sua presença garantia
agora estavam em perigo. A figura de Luca, que era sinônimo de força e lealdade, desapareceu, deixando um vazio que seria difícil de preencher. Para Vito Corleone, a perda de Luca não era apenas a perda de um aliado, era a perda de um amigo, um homem que, apesar de sua brutalidade, sempre se manteve leal. Ele viu em Luca o que poderia ter sido um homem digno, um amigo verdadeiro que foi consumido pela escuridão que o cercava. Vito, ao refletir sobre a morte de Luca, percebeu que o mundo da máfia não era apenas uma luta pelo poder, mas também um jogo de sobrevivência emocional, onde cada decisão poderia ter consequências irreversíveis. A história de Luca Brasi é uma reflexão profunda sobre a intersecção entre a violência e a lealdade em um mundo implacável e sem compaixão. Luca era, em muitos aspectos, um monstro, mas também um homem que buscava aceitação e respeito em um universo que não oferecia misericórdia. Ao final, sua lenda não foi apagada. Ao contrário, tornou-se parte da narrativa dos Corleone, um lembrete sombrio de que, mesmo na escuridão, existem fragmentos de humanidade que lutam para serem reconhecidos. O legado de Luca Brasi continua vivo nas memórias da máfia, uma história de lealdade cega e da inevitabilidade da tragédia que permeia a vida dos que operam nas sombras. Um testemunho de que, mesmo entre os mais brutais, existe uma busca desesperada por amor e aceitação. Além disso, a vida de Luca Brasi pode ser vista como uma advertência sobre os perigos de viver em um mundo onde a violência é a norma. Seus últimos momentos, atormentados pela traição e pela brutalidade, servem como um reflexo das armadilhas que o cercam. A ambição desmedida e a lealdade inquestionável se entrelaçam em sua história, criando um retrato de um homem que, embora tenha se perdido em seus próprios demônios, ainda desejava ser reconhecido por seus feitos e pela sua coragem. Enquanto sua memória vive nos corredores da máfia, Luca Brasi se torna uma lenda trágica, uma figura que, em última análise, representa a luta eterna entre a luz e a escuridão, na busca por redenção em um mundo implacável. Sua história, com suas complexidades e nuances, continua a ressoar, lembrando a todos que, mesmo os mais temidos, podem ser consumidos pelo seu próprio legado de violência. A morte de Luca Brasi, portanto, não é apenas um encerramento, mas também um novo começo para a família Corleone, um catalisador para mudanças e um lembrete de que o respeito e o poder vêm com um custo.